Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui hoje para falar sobre um dos temas mais pedidos por vocês, pelo pessoal do Instagram, pelas pessoas que me contactam através do e-mail. É incrível como todo mundo quer saber sobre as autorizações de trabalho na Espanha, sobre os vistos que a gente pode solicitar para poder trabalhar legalmente na Espanha. Então hoje eu vou contar para você três tipos de autorização de trabalho que você, como brasileira ou brasileira, pode solicitar para trabalhar legalmente aqui em território espanhol. Antes da gente começar, eu preciso te dizer que se você ainda não está inscrito nesse canal, para tudo o que você está fazendo agora mesmo e se inscreve, porque senão você vai ficar de fora de todas as novidades que a gente vai postando aqui pouco a pouco sobre a vida na Espanha, o trabalho na Espanha, estudar na Espanha e etc. Se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber mais sobre as autorizações de trabalho aqui na Espanha. Então a gente hoje vai fazer um esqueminha muito básico que vai aparecer na sua tela aí sobre as possibilidades que você tem para trabalhar aqui. Como você pode ver, as autorizações de trabalho na Espanha se dividem basicamente em três grupos bem importantes. O primeiro grupo são as autorizações de trabalho para pessoas que querem desenvolver um negócio próprio, querem ser autônomos, querem construir uma empresa. Esse tipo de autorização de trabalho é chamada de autorização de trabalho por cuenta própria, significa que a própria pessoa vai desenvolver o trabalho. O segundo grande grupo são as autorizações de residência por cuenta ajena, significa que vai ter um empregador quem vai te oferecer esse contrato de trabalho. E o terceiro grande grupo é o grupo de inversores ou investidores. É o grupo de pessoas que quer desenvolver uma atividade na Espanha investindo uma grande quantidade de dinheiro em constituir uma empresa ou simplesmente participar de uma que já existe. Hoje a gente vai falar sobre esse segundo grande grupo, que é o de cuenta ajena. É dizer, você vai ter um contrato de trabalho, um empregador, uma empresa ou empresário vai patrocinar o seu visto, portanto ele vai fazer isso através de uma autorização de trabalho. Para o brasileiro ou brasileira que gostaria de ter essa autorização de trabalho inicial, então são aqueles casos em que você nunca teve nenhum tipo de autorização. A gente não vai falar aqui sobre aquelas pessoas que já estão na Espanha e gostariam de modificar o tipo de autorização ou já estão aqui de maneira irregular e querem se regularizar. Não, não, não. Hoje eu vou falar para você que nunca trabalhou na Espanha, que está no Brasil ainda ou inclusive está aqui como turista e quer trabalhar na Espanha. São as autorizações iniciais. Deixa o seu like nesse vídeo que eu te conto, tá? Essas três autorizações de trabalho a gente vai chamar, primeiro, de autorização de trabalho simples, normal, a que tá lá na lei de estrangeria e também desenvolvida no regulamento de estrangeria. Segundo, a gente vai falar sobre a possibilidade das autorizações de trabalho com na Tarjeta Azul União Europeia. Eu vou explicar o que é, calma. E terceiro, as autorizações de trabalho para o PAC da Lei de Empreendedores. É profissional altamente qualificados, regulado pela Lei de Empreendedores do ano de 2013, não regulado pela Lei de Estrangeria, tá? Então vamos lá, a gente tem esses três tipos de autorizações e eu vou começar pelo primeiro. Autorização de trabalho simples, a normal, a que você vai lá na lei e encontra autorização de trabalho por cuenta ajena. É dizer, autorização para trabalhar na Espanha, porque você vai ter um contrato de trabalho. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa autorização é: não é possível tramitar essa autorização estando em território espanhol. Você não pode estar na Espanha para solicitar essa autorização inicial. É obrigatório que você esteja no seu país de origem. Você não pode ter vindo como turista, você não pode estar aqui irregular, durante pouco tempo, né? Tem a opção lá do arraigo, mas isso é outra coisa. Você não pode estar aqui como estudante nos seus primeiros dias, nada disso. A gente está falando e a gente está pensando para a autorização inicial de trabalho para aquela pessoa que está lá no Brasil ou em outro país e começa a buscar trabalho. Tá aí, ó, no Liquid todo dia e encontra um empregador que está disposto, que está a fim de te patrocinar. E aí, a gente vai para o segundo ponto importante. É esse empregador ou esse empresário quem tem que solicitar a autorização. A autorização de trabalho não é você que quer trabalhar quem solicita. Ela é tramitada aqui na oficina de estrangeria através do próprio empregador ou empresário
quem vai entregar todos os documentos e solicitar a sua autorização. Só então, quando a autorização fica pronta, é que ele manda para você no seu país de origem e você pode tramitar o seu visto nos consulados. Um dos documentos para você tramitar esse visto obrigatórios é essa autorização daqui. Então não adianta você reunir todos os documentos do visto aí correndo se você não tem a autorização já, no mínimo, em trâmite aqui na Espanha. E aí eu vou pro terceiro ponto importante. O tempo de tramitação dessa autorização é de até 3 meses. Ou seja, do dia que o empregador dá entrada, a oficina de estrangeria tem até 3 meses para poder resolver o pedido. Quando ela resolve o pedido e manda essa autorização para o Brasil e você dá entrada no visto, o consulado tem 1 mês mais para poder autorizar o seu visto. Então pode ser que desde o dia que você efetivamente recebe a proposta de trabalho e você consegue ter o visto em mão, pode passar até 4 meses. Então, paciência, tranquilidade, sem estar ansioso ou ansiosa nesse momento. Os requisitos para essa autorização. Vamos lá. O primeiro e o mais normal e simples e lógico de todos. Você não pode ter cidadania europeia, porque se você tiver cidadania de algum país da União Europeia, o trâmite é totalmente diferente, é outro, inclusive é muito melhor e muito mais fácil. Segundo, como eu disse, você não pode estar irregular em território espanhol, nem pode estar aqui em situação de estância, porque você veio de turista, ou você veio estudar e está aqui 1 mês, 2 meses e quer trocar. Não pode. É verdade que a gente já falou sobre as renovações, então não vou falar sobre isso agora. Como eu disse no começo do vídeo, eu tô falando sobre uma autorização inicial, não tô falando sobre renovação. Por exemplo, um estudante que estava aqui com um permisso de estância durante 3 anos e depois encontrou um trabalho e quer trocar para esse visto de autorização. Tudo bem, mas aí ele não tá pedindo uma autorização inicial, ele tá trocando, ele tá renovando ou modificando. A gente não vai falar disso hoje, estamos falando sobre as autorizações iniciais. E nesse suposto, você não pode estar na Espanha, você deve estar no seu país de origem. O terceiro requisito é que você não tenha antecedentes penais nem na Espanha, nem no seu país de origem, onde você morou nos últimos 5 anos. Então, se você é brasileiro, mas morou nos últimos 5 anos na Bolívia, é o certificado de antecedentes penais da Bolívia, o certificado que você vai ter que aportar na hora de emitir o seu visto. Depois a gente tem 2 requisitos interessantes, mas que eu espero que se aplique para pouquíssimas pessoas aí no Brasil, que um é que você não pode estar proibido de entrar na União Europeia, né? Você não pode figurar na lista de pessoas recusadas, e 2, que você não pode estar no prazo de retorno voluntário. Alguns estrangeiros estavam na Espanha, firmaram o compromisso de retorno voluntário ao país de origem durante um tempo, e durante esse tempo em vigor do compromisso não podem solicitar essa autorização. Quando termina, sim. E aí agora a gente vai entrar nos requisitos mais delicados. O primeiro, que você já tenha o contrato de trabalho. Você não pode estar só com uma oferta aí no ar. Não, tem que ser um contrato de trabalho todo preparado, todo redigido, que vai existir, dando todas as especificações, o que você vai desenvolver, onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, com o único requisito de que o início do trabalho é uma cláusula que vai estar condicionada à resolução positiva da autorização. O resto tem que estar todo fechadinho, assinado por você e pelo empregador. Então, não adianta uma oferta, não adianta uma proposta, não. Tem que ser o contrato de trabalho todo delimitado, todo fechadinho, assinado com essa condição suspensiva do início do trabalho a que a oficina libere e autorize a sua contratação. Lógico que o empregador, o empresário, tenha condições de arcar com esse tipo de contrato, então é preciso entregar uma série de documentos da empresa para comprovar que a empresa é uma empresa viável e que tem a condição financeira de arcar com esse contrato e que você tem as qualificações profissionais para esse trabalho. E aqui é algo interessante, por exemplo, se você é médico ou médica, é necessário e imprescindível que você já tenha o seu título homologado aqui na Espanha e que você já esteja colegiado, ou seja, inscrito no Conselho de Médicos, porque esse é um requisito obrigatório, técnico profissional, para desenvolver a profissão de médico. Isso acontece também com advogados, com arquitetos, com psicólogos. Então, todas as profissões que sejam profissões reguladas, você precisa cumprir também os requisitos dessa profissão regulada. Se não é uma profissão regulada, você precisa cumprir, no mínimo, as especificações técnicas do trabalho. Se você é engenheiro, que você tenha a graduação. Se você tem qualquer tipo de experiência em determinada área, que essa experiência seja comprovada. Então, você tem que ser um profissional qualificado para desenvolver esse trabalho. E agora, senhoras e senhores, vem o grande problema que a gente encontra nesse tipo de autorização, que é um detalhezinho que diz assim: para poder contratar um estrangeiro, uma pessoa que não está na Espanha, que você vai trazer para a Espanha para trabalhar, é necessário que você justifique essa contratação.
Por que você quer contratar um estrangeiro em vez de contratar a um espanhol? Como se justifica essa contratação? A situação nacional do emprego. O que significa isso? Que a situação nacional do emprego permita. Significa 4 coisas, basicamente, que a gente tem que ter em conta. Primeiro, significa que você tem uma profissão, você vai ser contratado para desenvolver uma profissão que é de escassa cobertura, de difícil cobertura, ou seja, é muito difícil encontrar profissionais, né? Muitíssima demanda desse tipo de profissional e que na Espanha não contém. Então, existe um catálogo. Se a sua profissão, você vai ser contratado para desenvolver alguma dessas profissões que está no catálogo, ótimo, não haverá problema. Segundo, que esse empregador, esse empresário, essa empresa ou empresário, já tenha solicitado uma oferta pública de trabalho durante determinado tempo e que ele já tenha tentado de todas as maneiras contratar alguém espanhol qualificado e que ele não consegue. Se ele demonstrar isso através do serviço público de emprego, que a oferta ficou aí, que não foi possível cobrir com algum espanhol, também pode te contratar. Terceiro, que você tenha a nacionalidade dos países com que a Espanha tem acordo, só tem acordo com Chile e Peru. Então, se você tem nacionalidade chilena ou peruana, também não precisa se preocupar com a situação nacional do emprego, poderia ser contratado para qualquer tipo de profissão, né? Qualquer tipo de atividade que você vai desenvolver. Ou, em quarto lugar, que se cumpra os requisitos das exceções da situação nacional de emprego. E que exceções são essas? A gente vai ter que recorrer lá na lei pra gente ver as exceções. Não facilita muito não, mas vamos lá. Essas exceções são, primeiro, que você seja um familiar reagrupado de algum estrangeiro que já está aqui na Espanha, com uma residência em vigor e devidamente renovada. Ai, Amanda, me perdi. Não tem problema. Eu explico com um exemplo porque é muito melhor. Imagine o caso que a sua mãe vem para a Espanha e tá aqui, tá trabalhando, tem uma autorização de residência dela válida, sem nenhum problema, e depois de um tempo, ela já renova a autorização dela por outro ano mais, e você gostaria de ter essa autorização de residência e trabalho para poder vir para a Espanha. Como você é filho de um estrangeiro que está na Espanha com uma autorização de residência válida e renovada por outro ano mais, a situação nacional de emprego não vai aplicar no seu caso. Então você pode ter um contrato de trabalho para qualquer área, para desenvolver qualquer profissão e não vão levar em conta a situação nacional do emprego. O outro caso são os filhos de cidadão da União Europeia, pessoas que têm a nacionalidade da União Europeia, seja da Espanha porque está nacionalizado, ou seja de outro país da União Europeia, que more na Espanha mais de um ano, né? Essa pessoa tem que morar aqui, o seu pai e a sua mãe tem que morar aqui na Espanha. E os filhos dessas pessoas vão poder também aceder a esse tipo de autorização sem utilizar a situação nacional do emprego e podem trabalhar, podem receber esse contrato de trabalho para trabalhar em qualquer área. Se você tiver também filhos com nacionalidade espanhola ou ascendentes com nacionalidade espanhola que dependam de você, ou seja, o seu filho ou o seu pai que tem a nacionalidade, você não tem, mas seu filho ou seu pai tem, e eles dependem economicamente de você, também não tem problema. Para você não vai ser aplicada a situação nacional do emprego. Então, exemplo, imagine o caso, eu não tenho nacionalidade espanhola e tenho um filho que sim é espanhol. Então, eu posso solicitar esse tipo de autorização e para mim não vai ser aplicada a situação nacional de emprego. Eu posso receber essa autorização para desenvolver qualquer atividade sem problema. E, por último, os filhos e netos de espanhóis de origem. Então, tem muita gente no Brasil que é neto de espanhol e que não pôde optar pela nacionalidade e, infelizmente, não tem jeito por agora até que saia a reforma da lei. E você pode sim solicitar esse tipo de autorização se você quiser vir para a Espanha para ter uma autorização de residência e trabalho. Filhos e netos de espanhol de origem. Aí você tá se perguntando, tá, Amanda, então se não está em nenhum desses supostos, né? Se a profissão que me ofereceram trabalho não está no catálogo de difícil ocupação, se não tem um informe da oficina pública de emprego dizendo que já ofereceram esse emprego e ninguém consegue e por isso eles estão me contratando. Se eu não sou ou não tenho nacionalidade do Peru ou do Chile, e se eu não estou em nenhum desses outros supostos, né, de familiares dependentes, ou com filho, ou pai espanhol, enfim, neto e filho de espanhol de origem, etc., eu não estou em nenhum desses casos, eu não posso solicitar esse tipo de autorização.